amado irmão. Como vai? Tudo bem? Espero que sim. Bom, esse é o primeiro de vários vídeos que serão disponibilizados. A proposta desses vídeos é sempre apresentar para vocês, posteriormente à aula de EBD que foi ministrada no domingo, um resumo, mas bem conciso, daquilo que foi tratado no domingo anterior. Por quê? Porque você talvez esteja escalado para servir, para ministrar na classe de EBD do maternal, dos juniores ou dos adolescentes, e em função disso você perdeu a classe unificada. Ou talvez até por um motivo de força maior você não pôde comparecer. Então a ideia é alinharmos todos os tópicos, né, o tema que foi tratado no domingo anterior, para que todos nós estejamos caminhando numa mesma direção. Este ano Deus tocou em meu coração para que utilizássemos esse segundo semestre para estudarmos o planejamento estratégico da IBEG, da Igreja Batista Bíblica de Embu-Guaçu. O objetivo é que nós possamos alinhar a nossa missão, que não haja dúvidas em nenhum dos membros da IBEG de qual é a nossa visão, para que jamais venhamos abrir mão dos nossos valores. Eu tenho em meu coração um sentimento de que Deus tem muito a realizar através de nós e por nós. Então precisamos juntar as nossas forças, disponibilizarmos nossos dons, talentos, aptidões e vocações para que nós possamos, de fato, cumprir com a nossa missão aqui na cidade de Embu-Guaçu. Deus tem grandes coisas para fazer através de nós. Amados, nós temos um lema, uma divisa que nós recitamos constantemente em todas as nossas reuniões públicas. Nós declaramos o que está em Isaías 64:4. E de fato eu creio nisso, que nós temos um Deus que trabalha em nosso favor. E se você tem o desejo de ver a nossa igreja crescer, de nós realizarmos sonhos que sejam os sonhos de Deus, os projetos de Deus, então eu quero te convidar a se engajar conosco nessa proposta. Vamos juntos delinearmos, estabelecermos um planejamento estratégico para que de fato nós possamos, através desse passo a passo, cumprirmos com tudo aquilo que Deus quer que nós realizemos em Embu-Guaçu. Então, no último domingo, nós iniciamos a nossa classe unificada. Eu vou aqui então dar um resumo, mas bem conciso, de tudo aquilo que nós tratamos no último domingo. Nós começamos falando que o planejamento é algo que é necessário ser realizado em qualquer atividade, seja ela corriqueira de nossas vidas ou não. Não devemos fazer nada sem planejamento. Não podemos simplesmente entregar, ao acaso a realização daquilo que Deus quer que realizemos, ou mesmo nas tarefas mais simples de nosso cotidiano. Eu dei um exemplo. Nós começamos na aula de domingo fazendo aqui um exercício de imaginação. Imagine, vamos viajar. Ninguém viaja sem se planejar. E algumas perguntas básicas nós precisamos saber responder para que possamos, de fato, empreender uma viagem bem-sucedida. Para onde vamos? Quem vai nessa viagem? Mas por que nós vamos? É férias? É trabalho? Mas quando é que nós vamos? Sabe, planejar a data da viagem é importantíssimo, porque nós vamos atrás, quem sabe, de passagens mais baratas. Por quê? Uma outra pergunta que a gente não pode ficar sem responder é como vamos? É avião? É carro? E aí, quanto é que a gente vai gastar? Se a gente não souber quanto vai gastar, se não estivermos aqui a par do nosso orçamento, essa viagem pode ser um fracasso e uma tragédia. E também o que levar, né? Vai ser roupa de frio, roupa de calor, para onde nós vamos e o que nós devemos levar. Então veja que num exercício simples de uma suposta viagem, nós precisamos de planejamento. E por que que precisamos também ter um planejamento com vistas à igreja, às atividades da igreja, ao cumprimento dos objetivos da igreja? É claro que precisamos, porque através de um planejamento, a igreja pode alinhar, primeiro, os seus recursos humanos.
Se nós não soubermos onde queremos chegar como igreja e de que forma que nós vamos chegar onde queremos chegar, vamos precisar de pessoas. Digamos, a gente quer ser uma igreja que verdadeiramente pregue e ensine a palavra de Deus. Precisamos alinhar os nossos recursos humanos. Precisamos de professores, precisamos de líderes. Então, quando a gente planeja onde queremos chegar, como queremos chegar, nós vamos alinhar os nossos recursos humanos, mas também os nossos recursos financeiros, para que não haja desperdício, para que nós não estejamos planejando, quem sabe, atividades que não tenham nada a ver com o nosso objetivo de ser, com a nossa missão, com a nossa visão, e que não esteja alinhado com os nossos objetivos. Estaremos, é claro, gastando recursos preciosos em algo que não vai agregar, que não vai trazer nenhum tipo de resultado para a razão de ser como igreja. Mas também, com isso, nós vamos poder alinhar também os nossos recursos materiais e patrimoniais. O nosso espaço físico, o que nós vamos precisar para a realização de uma certa atividade. Nós temos esses recursos materiais para a realização desse evento. Então, peraí, o evento é algo que deve ser realizado? E se deve ser realizado, tem gente para realizar ele? Temos recursos financeiros? Temos recursos materiais e patrimoniais? E também, com tudo isso, nós vamos então sempre perguntar: o que estamos realizando ou o que pretendemos fazer está de fato alinhado com a nossa missão, com a nossa visão e com os nossos valores para o cumprimento do nosso propósito? Talvez você esteja ainda com dúvidas acerca do que seja essa missão, essa visão e esses valores, mas nós chegaremos lá, exatamente nesse próximo domingo. Mas nós observamos também que em tudo isso a palavra-chave é organização. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus organizado e ele deseja que nós trabalhemos também com organização. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como deveria ser em todas as igrejas dos santos. Por isso, Paulo diz: faça-se tudo com decência e com ordem. Então, muito bem, já que nós estamos vendo a importância da organização, vamos ver de que forma que a gente aplica essa organização dentro da igreja. E é aí que nós definimos o que é igreja. Falando um pouco da gênese da igreja, que faz parte de uma doutrina teológica chamada de eclesiologia. E aí eu trouxe para vocês um pensamento pautado em quê? No nosso artigo 13 da nossa declaração de fé. Declaração de fé da nossa Comunhão Batista Bíblica Nacional. Essa entidade de que nós fazemos parte. Essa comunhão que une igrejas de mesma fé e ordem e que professam uma mesma declaração de fé. E lá no artigo 13 dessa declaração de fé está um pouco definido o que é igreja. Cremos que a igreja de Cristo é uma congregação de crentes batizados. Pessoas que foram batizadas porque se arrependeram. E essas pessoas estão unidas, congregadas, num concerto de fé e de comunhão do Evangelho, observando que as ordenanças de Cristo, sendo governada por suas leis, e essas leis estão, é claro, aqui fundamentadas aonde? Na nossa Bíblia, na palavra de Deus, mas também exercendo seus dons, direitos e privilégios por sua palavra. Vimos também que dentro dessa declaração de fé, nós cremos que a verdadeira missão da igreja está ali de forma concisa em Marcos 16:15, quando diz, né, vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura, está um pouco mais expandida em Mateus 28:18-20, quando diz, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E também na nossa declaração de fé está explícito o fato de que nós cremos que é espiritual as verdadeiras igrejas cooperarem com as demais na luta pela fé e propagação do Evangelho, e que cada igreja é o único juiz da medida e método da sua cooperação.
Nós devemos nos unir para a multiplicação de igrejas. As igrejas precisam ser multiplicadas. Ah, que objetivo santo e maravilhoso de ver a IBEG se multiplicando, sendo mãe de tantas outras igrejas. E para isso, muitas vezes, nós podemos nos unir com outras igrejas de mesma fé, de mesma ordem. Para o quê? Para a edificação de outras igrejas. Aí, em se tratando, é claro, quando a gente fala de igreja, de outro corpo de crentes unidos, batizados em uma mesma fé. E vemos aqui também que cada igreja ela é o juiz e da medida e do método, da forma como vai cooperar. Nós não sofremos ingerência de nenhuma organização e nem de pessoas externas. Por quê? Porque cremos que a igreja é autônoma e separada do Estado. A vontade da igreja local é final. Então, muito bem, em cima de tudo isso que nós observamos, aí nós vimos que a relação de Jesus com a igreja é uma relação muito íntima, porque o que nós acabamos de ver em um artigo de uma declaração de fé está aí exposta um pouco dessa tecnicidade, a forma técnica de se definir algumas coisas. Mas como é que a igreja nasceu? Como é que a igreja surgiu? E aí que a gente vê a relação de que o próprio Jesus, né, apresentou os parâmetros sobre os quais a sua igreja estaria e seria estabelecida. E o texto áureo está em Mateus 16, 13 a 18, naquele encontro de Jesus com Pedro, quando Jesus pergunta: quem os outros estão dizendo que eu sou? E aí a definição de Pedro foi: tem gente achando que o senhor é Moisés, outros que o senhor é Elias ou qualquer um dos profetas, e até Jeremias. E aí Jesus pergunta diretamente para os discípulos, e olhando para Pedro: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz: muito bem, Pedro, você respondeu isso e eu tenho certeza que você jamais poderia responder isso por sua capacidade pessoal, por carne, por sangue, se não fosse revelado pelo meu Pai. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta tua declaração, é que a minha igreja será edificada. Portanto, o alicerce da igreja é Jesus. É o próprio Senhor Jesus quem disse que ele edificaria a sua igreja sobre ele mesmo, sobre esta pedra. A pedra é Jesus. Jesus é a pedra. E ninguém pode pôr outro fundamento ou outra pedra fundamental senão Jesus Cristo. Vimos também que Jesus, em vida, deixou instruções claras para os seus discípulos de como seria o funcionamento da igreja. E três são as instruções claras que Jesus deixou aos seus discípulos. Primeiro, acerca da disciplina, lá em Mateus 18. Mas também Jesus instruiu acerca da ceia e Jesus também instruiu acerca do batismo. Então nós veremos um pouco mais de detalhes no próximo domingo sobre essas três instruções básicas deixadas pelo próprio Senhor Jesus. Então Jesus já instruiu os seus discípulos, já deixou aí essas três instruções claras, básicas e imprescindíveis para o funcionamento da igreja. E nós vamos ver que exatamente a igreja é revelada depois ao mundo em Atos 2, exatamente cumprindo com cada uma dessas determinações e instruções de Jesus. Então, por hora, esse é um resumão da aula de domingo. Espero que você estude o restante da apostila para que no próximo domingo, juntos, nós possamos caminhar um pouco mais para que possamos construir essa percepção na importância do planejamento estratégico para a nossa IBEG. IBEG, que nós sempre definimos como sendo uma igreja viva que proclama o Deus vivo. Que Deus te abençoe, te espero no próximo domingo, se Deus assim permitir.